Amém, abençoada Bárbara. O nome da mensagem do dia de hoje: Vivendo as Regras do Reino. É a mensagem de número 1383, quer dizer que 1382 mensagens já foram pregadas nesse púlpito, amém? Portanto, esta é a mensagem 1383 e nós vamos iniciá-la lendo o livro de Provérbios, capítulo 4, versículos 18 a 19, onde a palavra de Deus diz assim: Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos perversos é como a escuridão, nem sabem eles em que tropeçam. Que essa palavra abençoe o seu coração. Feche seus olhos e vamos todos falar com Deus. Senhor Jesus, a luz da aurora vai brilhar neste dia, até que a compreensão seja clara na vida de todos. Nesta hora, o Espírito de sabedoria será manifestado e liberado nesta igreja. E que a glória dessa palavra profética traga frutos tão grandes na vida do povo do Senhor, que todos nós possamos dizer no fim dessa mensagem: eu ouvi Deus falar ao meu coração. Ilumina, Senhor, o teu povo, tira os véus do coração, para que todos entendam qual é a verdadeira herança e a esperança dos santos. Em nome de Jesus, nós oramos e declaramos que assim será, para a honra e para a glória de Deus. E aqueles que recebem em seu coração, digam amém e amém. Obrigado, irmão Ciro. Meus filhinhos na fé, santos e preciosos, meus irmãos queridos, minha família espiritual, aqueles que têm os seus nomes escritos no livro da vida e que sabem que estão agora sentados e assentados em lugares celestiais, juntamente com Cristo, e que têm um chamado para reinar e governar nesta terra. Nós estamos aprendendo, e esta já é a terceira vez, como viver, como nos mover na terra de acordo com o reino de Deus. É muito importante que você conheça quais são as regras do reino de Deus, porque nós vemos o reino do mundo cada vez mais tentando influenciar os filhos do reino de Deus, não é verdade? Isso é patente. Cada vez mais nós vemos maus exemplos tentando influenciar a igreja de Jesus. Nós vemos as influências deste mundo tenebroso tentando ultrapassar as fronteiras do reino de Deus. E nós temos ensinado à igreja que existem dois sistemas operantes e operando nessa terra: o sistema do mundo e o sistema do reino. Antes de nós nascermos de novo, antes de nós nos tornarmos crentes em Jesus, nós fomos ensinados a viver de acordo com o sistema do mundo, o sistema que opera lá fora. A nossa educação foi em cima do sistema do mundo. As questões familiares que nós aprendemos, nós as aprendemos com o mundo. As questões econômicas, as questões profissionais e financeiras. Antes da nossa conversão, nós vivíamos verdadeiramente no sistema mundano. Um dia aconteceu um momento histórico em nossa vida. Nós estávamos mortos em delitos e pecados. Nós andávamos segundo o príncipe das potestades do ar. Éramos como todos os demais na carne, mas o nosso nome estava escrito no livro da vida. Nós somos predestinados para a salvação, e como tais, nós somos chamados por Deus, e nesta chamada nós somos justificados e glorificados. Quando isso acontece, o Senhor nos tira do império das trevas, do mundo, e nos transporta para o reino do Filho do seu amor. E agora
vem a palavra de Deus em 1 João, capítulo 2, versículo 15, nos diz assim: não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Aqui está uma advertência para nós cristãos da graça de Deus. Versículos 16 e 17, continuando: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. O que é, ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Graças a Deus. O que era natural para nós, quando ainda não tínhamos a salvação manifestada, agora não é mais. E você deve dizer graças a Deus por isso. João 17:16, a palavra de Deus diz assim: eles não são do mundo, como também eu não sou. Na realidade, a semente da salvação que você é e que eu sou, quando vivia no mundo, vivia do jeito do mundo. Mas depois que a salvação se manifesta, não pode mais viver do jeito do mundo. Hoje nós pertencemos a um reino de alegria, um reino de abundância, um reino de perdão, e nós não podemos mais ter as mesmas atitudes que nós tínhamos no passado. Quando nós nascemos de novo, apesar de vivermos no mundo, no cosmo, né, nós não pertencemos mais ao mundo aion, como no passado. Palavra de Deus em 2 aos Coríntios, capítulo 10, versículo 3, nos diz assim: porque, embora andando na carne, não militamos segundo a carne. Nós não podemos gerenciar a nossa vida de acordo com a filosofia deste mundo. Nós não somos e não pertencemos mais a este mundo. O mundo é cheio de concupiscência, vimos isso na palavra de Deus. O mundo é cheio de maldade, o mundo é cheio de manipulações, o mundo é cheio de egoísmo, o mundo é cheio de mentiras, o mundo é cheio de crueldades. Então, se nós vivíamos no mundo antes da manifestação da salvação, e agora fomos tirados do mundo para o reino de Deus, o mundo não pode mais servir para a nossa vida. No mundo nós aprendemos valores existenciais que agora, ao compará-los com os valores do reino de Deus, nós vemos que eles estavam totalmente equivocados, que eles são tremendamente equivocados. Então hoje, como é a nossa educação? Segunda epístola do apóstolo Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículo 16, diz assim: toda escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. A partir do momento que eu sou educado e ensinado segundo os padrões do reino de Deus, eu me torno perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. Vejamos o versículo 17: a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda a boa obra. É preciso que a igreja eduque, é preciso que a igreja ensine, é preciso que a igreja corrija, e é preciso que a igreja também admoeste, para que as pessoas se sintam habilitadas e perfeitamente habilitadas para fazer tudo, inclusive a obra de Deus. A Bíblia nos ensina, por esta educação na justiça, como administrar eficientemente a nossa vida pessoal, a nossa vida espiritual, a nossa vida financeira, a nossa vida familiar, tudo de acordo com o bom e perfeito sistema do nosso Deus. Nós temos visto que isto é uma grande necessidade agora neste ano. E por que nós fazemos essa pergunta? Muitas pessoas vivem com um pé na igreja, ou seja, querem viver as coisas do mundo juntamente com as coisas de Deus, juntamente com o reino, com a palavra, mas também tem um pé no mundo, é um pé no mundo e um pé na igreja. Ainda estão vivendo segundo a filosofia do mundo.
E Deus, de maneira alguma, quer isso para a vida dos seus filhos. Deus não quer, de maneira alguma, isso para a vida da sua igreja. É a razão de tantas derrotas na vida dos cristãos, né? Um pé lá, outro pé cá. Realmente você fica dividido, e reino dividido não subsiste. E Deus não nos criou para sermos derrotados, desde que sigamos as regras do reino. Amém? Deus tem um sistema perfeito, né? E Ele quer que nós estejamos perfeitamente habilitados para usufruir de todas as regras do reino e termos sim a vitória que Ele já nos deu, se manifestando sempre em nossas vidas. O sistema do reino é muito superior ao sistema do mundo. As regras de ensino, ou melhor, as regras dos ensinos do reino, são muito superiores aos ensinamentos do mundo. É muito mais fácil continuar vivendo no sistema do mundo, sistema mundano, do que arrancar tudo isso da vida para ter um novo sistema, uma nova sistemática de vida. O sistema do mundo leva as pessoas à infidelidade. O sistema do mundo induz as pessoas à cocaína, à maconha, ao homossexualismo. O sistema do mundo induz as pessoas ao aborto, ao sexo livre, sem compromisso, ao adultério. Esse sistema do mundo não cabe mais no coração de um cristão. Esse sistema do mundo não cabe mais no coração da igreja de Jesus Cristo. Graças a Deus. Jeremias 1, versículo 10 diz assim: olha que hoje te constituo sobre as nações e sobre os reinos, para arrancares e derribares, para destruíres e arruinares. Nós temos que arrancar, nós temos que derribar, nós temos que destruir, nós temos que arruinar aqueles conceitos mundanos que às vezes estão impregnados em nossas vidas há 20, há 30, há 40, há 50 anos e foram imputados em nós. Há coisas do mundo que nós temos que rechaçar. Por exemplo, divórcio, aborto, adultério, lesbianismo, homossexualismo, roubo, violência, jogos de loteria, fornicação, ódio, vingança. Todas essas coisas não devem ter mais parte com o povo de Deus. E quando nós arrancamos e destruímos aqueles valores que o mundo semeou na nossa mente, na nossa vida, então nós passamos a edificar e a plantar tudo o que é certo. Esta é a missão desse altar também: produzir ensinamentos que produzam transformações de vida. E eu creio que nós temos feito isso nesses 12 anos de existência da Cristo Vive de São Paulo. Amém. Glória a Deus. Deus seja louvado, agora e sempre. Graças a Deus. Eu creio que o governo do reino é muito melhor, é muito superior. Ele traz retorno, traz ganho, traz benefício, traz felicidade e traz paz à vida das pessoas. Ele é um sistema perfeito, porque ele tem a patente do nosso Deus, do Criador de todas as coisas. Romanos 8:2, a palavra de Deus diz assim: porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Olha que palavra maravilhosa, amém? A lei do Espírito da vida livrou a mim e a você da lei do pecado e da morte. A nova lei que governa a nossa vida chama-se a lei do Espírito da vida. Nós somos livres do pecado, somos livres da morte, logo não podemos mais conviver com o pecado e com a morte. Lembre-se, você vive no mundo, mas você não é do mundo. Amém? Você pertence ao reino de Deus. Você é um abençoado. O sistema do mundo faz com que as pessoas vivam encurvadas, amedrontadas, cabisbaixas, cheias de doenças, de enfermidades,
de faltas, coisas que escravizam, coisas que atormentam. Nós estamos mostrando que vale a pena você vir participar dessa igreja Cristo Vive, da missão apostólica da graça de Deus, porque esse ministério ensina um sistema de vida, um sistema que torna a pessoa mais do que vencedora. Você pode dizer graças a Deus por isso? Amém, graças a Deus. Mateus 3, 1 a 2, a palavra de Deus diz assim: naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judéia, e ele dizia: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. A palavra arrependimento não é sentir remorso e começar a chorar na igreja. Não é isso que significa esse arrependimento. Arrependei-vos. João Batista estava dizendo: pense de forma diferente, mude a sua mente, mude o seu padrão de vida, mude a sua conduta. E por que você deve fazer isso? Por causa do reino. Você agora pertence a um reino inabalável, né? A palavra de Deus diz que existe para nós, deste reino, mais de 7.000 promessas. E quando nós alinhamos o nosso proceder ao reino, as orientações, as diretrizes que Deus tem para esse reino, então o que acontece? Nós usufruímos daquilo que Deus tem preparado para nós, porque o nosso Deus não se arrepende e o nosso Deus não mente. Existe uma forma de pensar neste mundo que tem que mudar na nossa vida. O linguajar desta igreja não é de maneira alguma o linguajar do mundo. As atitudes dessa igreja não é de maneira alguma as atitudes do mundo. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1, a palavra de Deus diz assim, o apóstolo Paulo: eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. E quando existe carnalidade? Quando as pessoas estão com um pé na igreja e um pé no mundo. Elas gostam de Deus, mas também gostam do mundo. Falam aleluia, dizem glória a Deus, dizem Abba Pai, mas depois o seu procedimento é igualzinho ao procedimento das pessoas do mundo. Há pessoas que não vão adiante porque são carnais. Hebreus 5:11 diz assim: a esse respeito temos muitas coisas que dizer, e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Há pessoas, como eu disse, que não vão adiante porque são carnais, porque têm ainda as suas paixões presas ao mundo, e esquecem das maravilhosas coisas que o reino traz para a vida de todo o cristão. Versículos 12 a 14 de Hebreus 5, a palavra de Deus diz assim: pois, com efeito, quando devíeis ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim, vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Aqui você é exercitado para discernir o que é bem e aquilo que é mal, e para dizer: show mal da minha vida. Amém? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aqui você aprende a chamar o mal de mal. E é assim que se muda o pensamento, a forma de agir, a forma de viver e a conduta do cristão. A palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 25 diz assim:
Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? O maior problema do mundo é a ansiedade da vida. É a preocupação com a vida, não é verdade? Nós podemos ver isto. A Bíblia diz, não ande ansioso de maneira alguma, porque Deus sabe o que é a ansiedade e a preocupação levam as pessoas a praticarem na igreja as coisas do mundo. Amém? Deus sabe que a ansiedade e a preocupação, melhor dizendo, levam as pessoas a praticarem na igreja as coisas que o mundo tem oferecido para todos nós. Jesus está dizendo, o mundo vive ansioso, o mundo vive deprimido, o mundo vive preocupado, mas na obra de Deus nós temos um outro pensamento, nós temos um pensamento diferente do pensamento do mundo. Versos 31 e 32, a palavra de Deus diz assim, observai as aves do céu, não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiros, contudo o vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um covo ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Graças a Deus. Graças a Deus. Deus seja louvado. O Pai sabe. Deus sabe tudo o que você precisa. Portanto, acalme-se. Amém? Portanto, confie. Tenha a sua mente, os seus pensamentos confiando e perfeitamente alinhados com a palavra de Deus, porque o Senhor tem o melhor para a vida de todos nós. Graças a Deus. E se Ele sabe tudo, né? Será que Ele agora se interessa por você? Claro, Ele até deixou a regra para você ver o milagre. Nós podemos ver isso no versículo 33. Põe de novo para mim, Celso, por favor. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Nós estamos iniciando, estamos começando um novo ano, o ano de 2007, e nós somos o produto das nossas decisões. Aquilo que você decidir hoje é aquilo que você vai colher. Portanto, é tempo de decidirmos certo, não é verdade? Faça de Deus e do reino de Deus o primeiro lugar na sua vida. Se hoje você disser definitivamente, Senhor Jesus, não é o mundo, os amigos ímpios, a praia, o pagode, a música, os familiares que vêm de longe e tentam me tirar da igreja, a distância, ou o que quer que seja que vai ocupar espaço na minha vida. Se você disser definitivamente, Senhor, eu decido hoje tomar uma atitude importante, que vai mexer com toda a minha vida, eu quero que todas as coisas me sejam acrescentadas. Se você disser isso, eu quero que tudo seja solucionado, eu vou buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Aí você pergunta, bispo, o que é que esse reino que eu devo buscar em primeiro lugar? Como é esse reino? O reino de Deus é a forma de Deus resolver as coisas, é a forma de Deus agir e é a forma de Deus operar.
Amém? Nós vivemos num reino inabalável, o reino de Deus, um reino que é perfeito. E se eu buscar primeiro a forma de Deus, a palavra de Deus me assegura que todas as coisas me serão acrescentadas. Como ter as contas pagas em dia dentro do sistema de Deus? Uma pergunta bastante comum. Semeie uma semente financeira para você colher com abundância. A palavra de Deus diz que nós colhemos aquilo que nós semeamos. Como ser curado e libertado? Acreditando e falando e confessando que pelas chagas de Cristo, nós já estamos curados. Deus tem domínio absoluto sobre o seu sistema de agir, ou seja, tudo tem que estar baseado na palavra de Deus. Hebreus capítulo 1, versículo 3, a palavra de Deus diz assim: Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Portanto, Ele sustenta todas as coisas através e pela a palavra do seu poder. O reino nos dá tudo. Todos os direitos estão no reino. As leis que governam o reino de Deus são infalíveis. E aí você pergunta: então, por que há tanta afronta na obra de Deus? Por que há tanto desrespeito à igreja de Jesus Cristo? E por que há tanto desprezo do povo e ao povo eleito? Porque as pessoas rejeitam as regras do reino. Mas os que guardam a palavra, aqueles que guardam a palavra de Deus, aqueles que ouvem com atenção as instruções do altar, estes serão honrados, como diz a palavra de Deus em Provérbios capítulo 13, versículo 18. Pobreza e afronta sobrevêm ao que rejeita a instrução, mas o que guarda a repreensão, este será honrado. Amém? Então, se você guarda a repreensão, se você guarda os ensinamentos do altar, então você vai ser honrado. E eu quero que esta igreja seja honrada. Uma igreja que não rejeita a instrução do Pai. Uma igreja que guarda no coração toda a instrução que flui diretamente do altar da graça de Deus. Romanos 3, capítulo 27, a palavra de Deus diz assim: onde, pois, a jactância foi de todo excluída? Porque a lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. O que governa o reino é a palavra, é a fé. Nós vivemos por fé. Neste reino, a palavra de Deus diz que o justo vive por fé. Romanos 8, versículo 7, a palavra de Deus diz assim: por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, e nem mesmo pode estar. Se você pensar como o mundo pensa, isto é inimizade contra Deus, porque a inclinação da carne não está sujeita de maneira alguma a Deus, e nem pode estar, porque Deus não quer nada com a nossa carne, não é verdade? Eu não posso esperar cura se eu não acreditar nas chagas de Cristo. Nós temos uma orientação, nós temos uma crença a seguir na palavra de Deus. Eu não posso esperar prosperidade se eu não semear. E eu não posso esperar transformações se eu não mergulhar fundo na palavra de Deus. Mas se você estiver em linha com a palavra, a lei da fé vai lhe trazer resultados, porque a palavra de Deus é eficaz. Se você tem que crer, você tem que esperar e confiar na palavra, e aí sim você vai ver. Se você crê, se você confia, então Deus manifesta aquilo que Ele tem prometido. A palavra de Deus em Hebreus capítulo 10, versículo 35 diz assim:
Não abandoneis, portanto, a vossa confiança. Ela tem grande galardão. A confiança tem grandes resultados e grandes milagres. Você deve confiar na palavra de Deus. Ela tem grande galardão. Hebreus 11:1, a palavra de Deus diz assim: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam, é a convicção de fatos que não se veem. A fé nos traz, portanto, a certeza. Tenha certeza daquilo que você espera. Você tem que confiar na palavra de Deus. Aquilo que você espera vai chegar. Creia primeiro, para depois ver. O que você acredita, você vai ver. O que você crê, você vai receber. Eu me recuso a viver de acordo com o mundo. O nosso sistema é muito melhor. O sistema do reino é infinitamente melhor do que o sistema do mundo. E as provas da Bíblia são infalíveis. Este é o ano das grandes conquistas. Este é o ano da invencibilidade. Isso foi profetizado. Assim vai ser na vida de todos nós. João 11:39 a versículo 44, a palavra de Deus diz assim: então ordenou Jesus: tirai a pedra. Disse-lhe Marta, irmã do morto: Senhor, já cheira mal, porque já é de 4 dias. Versículo 40, respondeu-lhe Jesus: não te disse eu que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Aliás, eu sabia que sempre me ouves, mas assim falei por causa da multidão presente, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou em alta voz: Lázaro, vem para fora. Saiu aquele que estivera morto, tendo os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto envolto num lenço. Há coisas que vão começar a ser ressuscitadas no dia de hoje. Amém. Você tem que falar aquilo que você crê. Glória a Deus. Aleluia. Amém. Você vai falar ao seu Lázaro, eu não sei qual é, mas você sabe: Lázaro, o meu curso superior, a minha casa própria, o meu próprio negócio deste ano não passa. Lázaro, saia. Jesus chamou e aconteceu o milagre. Você vai fazer o mesmo nesta noite, porque o nosso Deus é bom, Ele é fiel e Ele vai atender aos seus pedidos. Graças a Deus, Jesus chamou e o milagre aconteceu. Você vai declarar e o milagre também acontecerá na sua vida. Salmo 145, versículo 6. A palavra de Deus diz assim: falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Portanto, a igreja tem que falar. Então, comece a falar: eu sou invencível. É o meu ano de conquista. Eu creio. Eu falo. Eu confesso. Assim será. Em nome e para a glória do meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém. Nós vivemos num pacto que é superior. Nós vivemos no reino. Aquilo que nós cremos, nós falamos. E o nosso Deus, que é o fiador desse pacto, Ele diz: assim será, amém, vai ser dessa forma, porque eu honro aqueles que me honram. Amados do Senhor, as obras que Deus vai começar a fazer nesta igreja são tremendas. É preciso falar daquilo que nós cremos. A palavra que está caindo no seu coração vai germinar, porque ele é um território próspero. O invisível vai se tornar visível, sim, Senhor. O impossível vai se tornar possível. E até o inacreditável vai se tornar crível. Segundo aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13,
tendo, porém, o mesmo espírito da fé. Como está escrito, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos. Então você vai dizer nesse momento: eu tenho o mesmo espírito da fé. O que eu creio, eu falo. Fala o quê? O reino diz que a palavra de Deus diz. Isso está no livro de Tiago, na epístola do apóstolo Paulo a Tiago, capítulo 1, versículos 6 a 8. Peça, porém com fé, em nada duvidando. Pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Você tem que acreditar. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Quem está com o pé na igreja, está com o pé no mundo, nada acontece e a vida dele é inconstante, né? Eu disse no início, nós temos que estar habitando 100% no reino de Deus. Não cabe divisão, não cabe um pé lá e um pé cá. Deus quer que você siga 100% as orientações do reino, porque Ele tem milhares de promessas para manifestar na sua vida. Comece então a levar a sério o reino, a palavra e a fé. Comece a levar a sério as regras do reino. Você vai receber. Se você crer nestas verdades, você vai receber. Que aquilo que o nosso Deus promete, Ele cumpre. Este ano será um ano de grandes conquistas. Eu creio, foi profetizado e eu declaro mais uma vez que assim será. Aqui há um povo invencível. A doença não lhe vencerá. O problema familiar não o vencerá. E nem tampouco o mundo lhe vencerá. Você está acreditando nisso? Então dê aí um glória a Deus. Amém. Amém. O que foi impossível a você no ano de 2006, em 2007 se consumará. Amém. Creia. Coisas na sua vida vão ser acabadas e terminadas. Você não vai perder mais nenhuma oportunidade que Deus vai lhe colocar. A unção de milagres está sobre essa igreja, está sobre nós. Deus vai transferir riquezas. Negócios sairão das gavetas. Haverá grande colheita. Acabou o tempo da escravidão de muita gente. Ninguém lhe parará. A obra vai ser completa. Glória a Deus. Aleluia. Creia. Glória a Deus. A obra do Senhor vai ser completa na sua vida. O ciclo de guerra na vida de muita gente acabou definitivamente. Não seja passivo. Comece então a agir pela fé. Não desista. Você vai ser bem sucedido. Este é o ano da nossa vida. Mateus 10, capítulo 32, versículo 33. Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu o confessarei diante de meu Pai que está nos céus. Versículo 33. Mas aquele que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de meu Pai que está nos céus. Nós estamos aqui aprendendo a nunca mais negarmos a Deus diante dos homens. Amado, você tem que dizer aos seus familiares, aos seus amigos, ao seu patrão, ao seu marido, à sua esposa, ao seu filho, ao seu pai, à sua avó, ao seu neto: nós não vamos negar Cristo nunca. As leis do reino são verdadeiras, as leis do reino são infalíveis. Seja feliz,
sorria, saia do culto feliz. As leis que governam o reino são infalíveis. Nós estamos numa igreja diferente, uma igreja única nesta terra, uma igreja que crê e que dá soberania total a Deus, uma igreja que crê na Bíblia de maneira plena, uma igreja que confessa aquilo que crê. Este é o ano das grandes conquistas para esta igreja, o ano da invencibilidade, e que neste momento o reino se manifeste na vida de todos, e que todos vejam a glória do Senhor, porque assim diz o Senhor nesta noite. Amém e amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus seja louvado, agora e sempre, na vida de todos nós. Seja feliz, receba o que Deus tem para a sua vida. Este é o ano da invencibilidade. Você é invencível, você tudo pode naquele que lhe fortalece. Deus é e sempre será a sua capacidade e a sua suficiência. Siga as orientações do reino e você verá a glória de Deus se manifestando em todos os dias da sua vida. Glória a Deus. Vou pedir ao nosso grupo de louvor que venha para que nós encerremos esta noite louvando ao nosso Deus, porque Ele, e apenas Ele, e somente Ele, é digno de toda honra e de todo louvor. Amém? Deus é bom, Deus é fiel. Você está feliz? Diga amém. Glória a Deus. Você recebeu os ensinamentos dessa noite no seu coração? Diga amém. Você é um cidadão do reino? Amém, graças a Deus. Nós não pertencemos mais ao mundo, não temos mais nada a ver com o mundo, amém? Nós vivemos sim fisicamente, porque é uma lei de Deus, né? Enquanto vivemos, nós vamos habitar no mundo, mas nós não vamos viver no mundo, amém? Nós habitamos no reino de Deus, um reino que é inabalável, um reino que tem coisas infinitamente melhores e superiores do que aquelas que nós pedimos e pensamos. Amém? Quero que a igreja se coloque de pé. Nós vamos orar, encerrando essa noite gloriosa. Senhor Deus e Pai Todo-Poderoso, graças te damos, ó Deus, porque um dia nós somos libertos do império das trevas e fomos transportados para um reino de luz, o reino do Filho do seu amor. E hoje aqui nós nos encontramos, Jesus, crescendo a cada dia na graça e no conhecimento, recebendo ensinamentos preciosos, vindos do altar, Jesus, que está alinhado com a palavra da graça de Deus. E nós tomamos posse, Jesus, de todos eles em nosso coração. Queremos ser pessoas melhores, queremos ser verdadeiros cidadãos e habitantes do reino. Queremos receber, Jesus, as mais de 7.000 promessas que Tu tens para a vida daqueles que habitam esse reino. Ó Deus, por isso com fé nós recebemos em nosso coração todos os ensinamentos, Jesus, que foram dados nessa noite, porque sabemos que vieram diretamente do trono da Tua graça. Aliás, Jesus, nós temos a cada dia que viemos aos Teus átrios, crescido no conhecimento dessa maravilhosa graça. Portanto, Jesus, a nossa vida está sendo edificada nos firmes fundamentos que a graça de Deus tem para a vida de todos nós que somos habitantes do reino de Deus. Ó Deus, por isso nós declaramos com fé, Jesus, que as mais de 7.000 promessas, Jesus, que Tu tens preparado para a vida de todos os cristãos, se manifestarão na vida do povo desta igreja, na vida do internauta, Jesus, na vida daquele que vai ouvir essa mensagem através do CD. Ó Deus, nós vivemos por fé. Aqui está um povo que crê, Jesus, nas Tuas promessas, que crê na Tua abundância, porque Tu não és um Deus de escassez, Tu és um Deus de coisas abundantes, de coisas infinitamente maiores e melhores do
que aquelas que nós precisamos, pedimos e pensamos. Por isso nós nos despedimos com fé, declarando que a graça e o conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo de Deus serão constantes e permanentes na vida de todos nós, agora e sempre. E aqueles que recebem essa palavra em seu coração, digam amém e amém. Aleluia! Glória a Deus! Amém, aleluia. Vamos encerrar essa nossa noite gloriosa cantando ao nosso Deus. Amém? Felizes, porque aquele que nos deu a felicidade está presente hoje e sempre nas nossas vidas. Graças a Deus por isso. As
Aleluia! Glória a Deus! Boa noite a todos, até quinta-feira. Diga quem está ao seu lado. Você é um cidadão do reino, você não é um cidadão do mundo. Vá feliz, em paz, em nome de Jesus. Boa noite a todos.